Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 17 de abril de 2020, sexta-feira, na oitava da Páscoa. O Senhor ressuscitado aparece pela terceira vez aos discípulos. Possamos nós estarmos em comunhão com o ressuscitado, para que assim também Ele renove todos os sinais de fé e de amor em nossas vidas. O Santo Evangelho que iremos meditar hoje é o Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos do 1 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram as brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amada comunidade, hoje presenciamos no Santo Evangelho a terceira aparição de Jesus ressuscitado no meio dos discípulos. Somos convidados a entender que Jesus, ele não repete nenhum de seus sinais. Pelo contrário, ele renova a cada um. Pois o episódio de hoje, que Jesus pede para os discípulos lançarem as redes logo depois de uma noite sem sucesso de pesca, é a mesma passagem do chamado. Jesus também chamou os discípulos lá no começo de sua caminhada da mesma maneira. Podemos muitas vezes observar e achar que Jesus está repetindo, mas não. Jesus está renovando o chamado. E por que Jesus sempre renova? Porque Ele está dentro da história. Ele está dentro da vida dinâmica do próximo. Todos os sinais que Jesus realiza
na vida dos discípulos, em nossas vidas, não são sinais repetitivos, mas sinais renovadores, para que possamos abraçar cada vez mais com firmeza o nosso discipulado e o nosso seguimento em nome de Jesus Cristo. A passagem de hoje nos revela a tamanha misericórdia de Deus para conosco e o tamanho de nossa missão. Estes homens que, diante da orientação de Jesus na margem, pescam 153 grandes peixes. Isto, na época de Jesus, simbolizava todas as nações, uma vez que o Evangelho é para todos. Ide pelo mundo e anunciai o Santo Evangelho. O Evangelho não é algo de um ou de outro. O Evangelho é para todos, para que todos, através das palavras do Mestre, possam ter vida e vida em abundância. E esta vida que se dá também no banquete. Jesus que prepara para nós a ceia. Mesmo com a grande pesca realizada pelos discípulos, orientados por Jesus, vamos ver que ao chegarem à margem, já estava lá, na brasa, pão e peixe. É o Senhor que nos prepara a ceia. É o Senhor que se oferece por nós. É o Senhor que nos chama e nos faz acreditar realmente em sua presença como ressuscitado no meio de nós. Peçamos a graça que o Senhor possa constantemente aparecer em nossas vidas e nos orientar, nos mostrar o caminho. Que possamos respeitar a sua presença vitoriosa, a presença do ressuscitado. O Santo Evangelho nos aponta que os discípulos não tiveram coragem de perguntar quem ele era, pois eles sabiam que era o Senhor. Por isso que a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, se faz primeiramente em nossos corações. Não se faz na nossa fala e em nossos atos. Peçamos que o Senhor ressuscitado, Ele possa estar conosco a cada dia, a cada instante. Que Ele renove os seus sinais. Que Ele renove a nossa vida e a nossa história de cada dia. Rezemos uns pelos outros e peçamos que a graça do ressuscitado sempre esteja conosco. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade, concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de nosso padroeiro São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada sexta-feira e que o Senhor em nossas vidas sempre nos acompanhe. Demos graças a Deus.